No dia do casamento, a noiva de repente sacou uma arma e apontou para a testa do pai, dizendo friamente, número de polícia 95.847, lembra? Apertei o buquê com força, olhando surpreso para Liu Huyan. Liu Huyan, o que você está fazendo? A despreocupação em seu rosto desapareceu, e ela tirou um par de algemas da cintura e o prendeu. Durante 5 anos, você usou repetidamente o nome de caridade para contrabandear e vender drogas. As provas são irrefutáveis. Agora, vou prendê-lo de acordo com a lei. A voz grave ecoou no microfone. Inconscientemente, olhei para meu pai. Mas descobri que seus olhos eram complexos e seu rosto estava incrivelmente abatido. Agarrando-me à última esperança, estendi a mão para pegar a dela. Liu Huyan, não faça isso. Não faça esse tipo de piada no casamento. Eu não gosto. Porque meu pai odeia mais as drogas. Ao longo dos anos, ele gastou dezenas de milhões apenas para ajudar famílias destruídas pelas drogas. Mas ela simplesmente se esquivou levemente, apontou para o fone de ouvido e indicou que a prisão havia sido feita. Nenhuma outra suspeita foi encontrada por enquanto. Nesse momento, um tiro abafou todo o barulho. Inconscientemente, me joguei em Liu Huyan. Instantaneamente, uma dor aguda perfurou minha omoplata. A garganta do meu pai soltou um grito rouco, correndo em minha direção, mas Liu Huyan apenas apertou o gatilho levemente. Outro tiro. Fora do alcance dos meus dedos, meu pai caiu pesadamente no tapete vermelho. A flor vermelha em seu peito foi esmagada em lama. Seus olhos turvos estavam cheios de remorso e arrependimento. Filho. Sinto muito. Pai estragou seu casamento. Cambaleei para abraçá-lo. Mas fui separado novamente por Liu Huyan. Não se aproxime de suspeitos de crimes casualmente. É perigoso. Ele não é um suspeito de crime. Eu não consegui controlar minhas emoções e gritei com ela. Ele é meu pai. Ela é a pessoa que nunca discute com ninguém, a única que fica brava comigo. Como ela poderia traficar drogas? Havia um pouco de engasgo no final das palavras, mas Liu Huyan permaneceu impassível, bloqueando silenciosamente entre nós. O brilho do vestido de noiva era comovente. Aqueles olhos nos quais eu estava perdido ficaram cinzentos pouco a pouco. Acontece que não havia amor nem eu na luz. Apenas a verdade em que ela acreditava firmemente. Eu não conseguia mais me enganar. A palma da minha mão apertou inconscientemente. Então você estava mentindo para mim o tempo todo? Ela baixou os olhos. Sinto muito. A missão exige. Sinto muito. O som estrondoso da sirene da polícia encobriu completamente a marcha nupcial. Em apenas 10 minutos. Passei de noivo a membro da família de um suspeito de crime até ser levado para a ambulância. Só depois percebi que minha palma já estava perfurada. Mas desta vez, não há ninguém para negociar por mim. Pirralho, do que você tem medo? Onde está o pai? Primeiro Hospital Popular de Beijing. 2 policiais abriram a porta para pegar o depoimento. 24 de maio de 2002, à tarde. Você se lembra onde seu pai estava? Ao ouvir essa data, minhas pupilas se dilataram repentinamente. Aquele dia foi o dia em que minha mãe cometeu suicídio, e meu pai chegou muito tarde de outra cidade. Quando ele voltou, havia um ferimento em sua testa. Eu perguntei, e ele disse que estava com muita pressa. Só depois de 2 horas tudo foi feito. Os 2 policiais se viraram para sair. Eu perguntei aleatoriamente, sem desistir, Liu Huyan. Ele virá me ver? Não, a missão já terminou. O policial olhou para mim. A palavra missão apunhalou meu coração. Sim, eu sou apenas a missão dele. Abaixei meu rosto, e o sarcasmo em meus olhos sussurrou. Entendi. O policial percebeu agudamente que meu humor estava errado e suspirou. Eu não deveria ter te contado sobre isso, mas Liu Huyan disse que você tem o direito de saber. Se não fosse por esta operação secreta, ele já deveria ter se casado. Eu discuti por um longo tempo. Só então percebi que Liu Huyan já tinha um noivo que ela queria se casar. Não é de admirar que, nos últimos 3 anos, não importa o quanto eu tentasse agradá-lo, ela sempre foi indiferente. Minha garganta parecia estar presa com uma espinha de peixe. Eu tentei manter meu tom calmo. Você pode me mostrar uma foto dele? Eu realmente quero saber que tipo de homem pode ser amado por Liu Huyan. Sinto muito, Sr. P. Como familiar de um suspeito, por razões de segurança, não podemos fornecer. O canto da colcha na minha mão foi torcido em uma bola por mim. Eu suportei a tristeza em meu coração e acenei com a cabeça de forma atenciosa. Ok, eu entendo. Até que suas figuras desapareceram atrás da porta.
Só então cobri meus olhos com meus braços e soltei um choro reprimido. Ele é o amado da minha noiva. E eu sou apenas um membro da família de um suspeito. Apenas a missão dela. Eu nem merecia ver a aparência daquele homem. Não sei quanto tempo se passou, finalmente me acalmei. Peguei meu celular e abri a caixa de bate-papo de Liu Huiyan. A conversa na caixa estava parada em 8h50. Eu disse: Liu Huiyan, mal posso esperar, quero me casar com você imediatamente. Mas até agora, não houve resposta para essa mensagem. Pensando bem agora. Talvez ela nunca tenha pensado em não se casar comigo. A ponta do meu dedo se moveu ligeiramente, e eu toquei acidentalmente na tecla de chamada. A mensagem de voz foi enviada imediatamente. O que foi? Eu não esperava que Liu Huiyan atendesse o telefone imediatamente. Por um momento, fiquei um pouco confuso. Liu Huiyan, eu quero perguntar sobre a situação do meu pai. A voz dela veio do fone, parecendo ainda mais indiferente. O caso está sob investigação, sem comentários. Além disso, ele hesitou um pouco, com um pouco de: Senhor Pei, por favor, não entre em contato comigo no futuro. Meu coração apertou. Antes que eu pudesse dizer a próxima frase, ele desligou o telefone primeiro, sem qualquer hesitação. Fiquei parado no lugar, atordoado, e então estendi a mão e enviei outra frase: eu sei das regulamentações policiais. Eu não vou te incomodar, eu só quero esclarecer isso. Um ponto de exclamação vermelho apareceu proeminentemente na tela. A outra parte ativou a verificação de amigo. Você ainda não é amigo dele. Como se estivesse com medo de que eu não desistisse, Liu Huiyan me bloqueou, sem deixar espaço para dúvidas. É como se esses 3 anos fossem apenas delírios meus. A ferida na ferida dói vagamente. Uma noite de insônia. Na manhã seguinte, a polícia voltou ao quarto do hospital. Oficial, eu vou cooperar com tudo que você perguntar. Eu só tenho uma pergunta. Quando posso visitar meu pai? Eu perguntei com cuidado. Eu não acredito que ele faria uma coisa dessas. O policial balançou a cabeça gentilmente. Senhor Pei, durante a fase de investigação do caso, os familiares não podem se encontrar. Nos dias seguintes, todos os dias a polícia ia ao meu quarto de hospital para interrogatórios, mas Liu Huiyan nunca veio. Desapareceu completamente, assim como ele disse, e como aqueles policiais me disseram. Devemos evitar suspeitas entre nós. Depois de receber alta do hospital, fui à delegacia de polícia. Deixando Shilui passando pelo muro de honra, meus pés pararam involuntariamente, e a vitrine estava coberta de fotos. Eu olhei para cada uma delas. Liu Huiyan, meus passos hesitaram ligeiramente, e seu olhar para trás estava cheio de impaciência. Senhor Pei, há mais alguma coisa? O tom de Liu Huiyan não tinha calor algum. Eu puxei os cantos da minha boca. Eu me arrependo. Eu olhei fixamente para os olhos dele e disse palavra por palavra. Você disse que, contanto que eu me arrependesse, você faria uma coisa por mim incondicionalmente. Suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Sim, policial Liu. Eu o interrompi com os olhos vermelhos. Meu pai está louco de dor. Tem chovido nos últimos dias. Você pode me ajudar a enviar um frasco de analgésico? Não posso. Ele disse casualmente, afastando minha mão. Tudo sobre você é por causa da missão. Desde o começo até o fim, eu nunca me apaixonei por você. Não fantasie mais que eu farei alguma coisa por você, entendeu? As lágrimas fortemente reprimidas não puderam ser contidas. Abaixei a cabeça e limpei-as aleatoriamente com o dorso da mão. Liu Huiyan estava ao meu lado, olhando para mim em silêncio. Depois de um tempo ele de repente disse: Pei. Na verdade, eu não sinto nada quando você chora agora. Meu choro parou de repente. Olhei para os olhos dele e de repente entendi o que ele queria dizer. Eu era apenas a missão dele. Agora que a missão acabou, ele nem está disposto a dar uma atuação de afeto. Fiquei atordoado por alguns segundos. Então eu disse roucamente: eu entendi. Ele estava constantemente me lembrando que nosso relacionamento começou com mentiras, e as mentiras determinam um tempo romântico. Agora tudo acabou. Eu mordi meu lábio inferior, olhei para ele por um longo tempo e me virei para dizer: Oficial Liu, você sabe? Mesmo que você tivesse me rejeitado no começo, e me dissesse que era apenas para investigar o caso, eu ainda te ajudaria. A educação que recebi desde criança é para nunca tolerar nenhum tráfico de drogas. Mesmo que eu não acredite, eu faria de tudo para provar a inocência do meu pai e cooperar totalmente com a polícia. Mas você usa meus sentimentos todos os dias. O que eu fiz de errado? Meu corpo tremia involuntariamente.
Apertei minhas palmas com força até ficarem brancas e olhei diretamente para ele. Ser usado por você assim e descartado como lixo. Seu rosto ficou mortalmente pálido. Então, franziu a testa, olhou para Liu Huiyan, não muito longe. Há 5 anos, a polícia recebeu uma denúncia. Ponto de que o chefão do tráfico, S, faria uma transação sob a ponte Quajian. Mas naquele dia, quando chegamos, fomos recebidos por apenas 2 corpos irreconhecíveis. Eram nossos camaradas disfarçados. Todos os dentes foram arrancados, os dedos indicadores esmagados, e toda a barriga estava inchada. Cheia de pacotes selados de cal branca, usando seus sentimentos. Sinto muito, mas, mesmo que pudesse voltar atrás, ainda faria o mesmo. Porque sou policial. A chuva torrencial molhou suas sobrancelhas, mas o emblema da polícia em seu ombro ainda brilhava intensamente. A chuva fria despedaçou meus pensamentos. Neste momento, um homem vestindo uma camisa branca. Correu com um guarda-chuva para o lado de Liu Huiyan. Ele habilmente abaixou a cabeça para limpar as gotas de chuva do rosto de Liu Huiyan. E olhou para mim com curiosidade. Huiyan, quem é ele? Liu Huiyan agarrou-o e caminhou para a frente. Familiares de suspeitos criminais. Você não precisa ter contato. Os dois viraram-se muito rapidamente, tão rápido que eu nem tive tempo. De ver como era o homem. A cortina de chuva impenetrável me prendeu. Eu observei impotente Liu Huiyan. De braços dados com o homem, olhando para cima, sorrindo alegremente. Esse tipo de sorriso. Nunca foi mostrado para mim. Muito tempo depois, fui levado de volta à delegacia por uma policial. Ela me entregou uma toalha e água quente, e me disse para esperar a chuva parar antes de ir. Minha mente estava em caos. Às vezes era a voz de Liu Huiyan, às vezes era aquele homem. Justamente neste momento, um grito agudo perfurou meu cérebro. Subconscientemente, levantei os olhos para olhar. A mulher estava coberta de sangue, e seus braços esqueléticos estavam cheios de hematomas. Por que você teve que tirá-la da clínica de reabilitação? Por quê? Ela não melhorou nada e ainda está usando drogas. Todos os dias, pessoas diferentes me estupram. Se eu não concordar, eles me batem. Eu não me importo. Sua voz ficou ainda mais aguda, como uma faca afiada, agitando-se em meu cérebro. Mas minha filha, ela tem apenas 5 anos. O que ela fez de errado? Por que aquele monstro a esfaqueou até a morte? Mais de 30 facadas. Oficial. Sabe, eu nem sei como segurar minha filha para trocar a roupa dela. Atordoada, ela empurrou a mão da policial e se ajoelhou no chão, com os joelhos atingindo o concreto. Imediatamente, jorrou um sangue forte. A policial a abraçou com força. Inevitavelmente, meus olhos encontraram os olhos vazios da mulher. O vício em drogas é incurável. Eu imploro, fuzilem ela. Farei qualquer coisa. Só não a deixem aparecer de novo. Cada palavra ressoava nos meus ouvidos. O som era como um trovão, muito mais penetrante do que as imagens que eu via nas notícias. O sangue em meu corpo congelou instantaneamente, como se eu estivesse caindo em uma adega de gelo. Eu abaixei a cabeça ansiosamente e vi o machado da paz no meu peito. Foi o único presente que minha mãe me deu. Desde que eu nasci, ela nunca foi próxima de mim. Se não fosse pelo fato de ela nunca ter me machucado, eu até pensaria que ela me odiava. Mas na noite anterior ao suicídio, ela me deu este machado da paz de forma incomum. Ela disse: as pessoas neste mundo têm muitas coisas que não podem controlar. Eu não posso escolher como viver, mas você ainda pode escolher o futuro dela. O funeral dela foi organizado inteiramente pelo meu pai. Não houve cerimônia fúnebre e eu não fui autorizado a ir ao funeral. Será que o pai realmente... O machado da paz ficou cada vez mais apertado em minhas mãos e finalmente quebrou. Uma dor ardente se espalhou pelo meu pescoço, como um presságio. Hesitei por muito tempo. Eu ainda não abri o machado da paz para ver o que havia dentro. Inconscientemente, eu não queria pensar no pior resultado. Ao voltar para casa, tomei um banho rápido e voltei para a cama. Quando fecho os olhos, sempre me lembro dos olhos daquela mulher, cheios de ódio, iguais aos da minha mãe naquele último dia. Não sei por quanto tempo, adormeci e sonhei com quando eu era muito, muito jovem. Eu estava chorando incessantemente por causa da minha ignorância, querendo dormir com minha mãe, mas minha mãe apenas olhou para mim friamente. Não importa o quanto você me odeie, você tem que admitir que fui eu quem salvou sua vida. Ok, seja bonzinho e não me irrite mais. Vá abraçar o bebê. Instantaneamente, acordei da cama. O suor frio encharcou minhas costas. Por que meu pai não me deixou ir ao funeral?
Por que o objetivo foi escolhido em... O perfume de Liu Xian, a quilômetros de distância, estava envolto em dúvidas como uma teia de aranha, tornando a respiração cada vez mais difícil. Em pânico, liguei para Liu Huyan, mas só ouvi o sinal de ocupado. Só então percebi, era do telefone da delegacia de Mandbo. Alô? É a delegacia de polícia da cidade de Bei? Sou Pei Yu, sobre o caso do meu pai. Lembrei-me de uma nova pista. Meia hora depois, um carro preto parou silenciosamente lá embaixo. Senhor Pei, obrigado pela sua cooperação. Ele abriu a porta. Um homem familiar acenou ligeiramente para mim. Levantei os olhos e vi que era o homem que segurava o guarda-chuva naquele dia. E ao lado dele estava Liu Huyan, de quem eu tinha me separado há pouco. Ele não falou. Seus olhos estavam fixos para frente, como se ele fosse apenas um motorista. O homem sorriu para mim com um olhar de lado. Meu nome é Xiaoyu, sou noivo dela. Em princípio, deveríamos evitar suspeitas. Mas realmente não há pessoal disponível, então nós dois vamos com você. Ele sorriu. Seu rosto bonito e cheio de retidão. Meu coração se estilhaçou em muitos pedaços neste momento. Cada pedaço era minha indignidade. Abaixei a cabeça, murmurei uma resposta e entrei no banco de trás. Ao longo do caminho, nós dois conversamos de vez em quando. Espere alguns dias. Devemos tirar fotos de casamento em breve. Vamos escolher aquele vestido que você elogiou. Sim, você decide. Quantas mesas devemos colocar então? Sua voz parou e ele olhou para mim pelo espelho retrovisor. Sussurrando, Senhor Pei, você gostaria de vir? Seus dedos de repente se apertaram. Eu ri sem jeito. Talvez não. Ele assentiu. Seu tom era mais apologético. Fui eu quem não pensei direito. Senhor Pei, sobre você e Liu Huyan. Eu peço desculpas a você. Ele era contra no começo. Chegamos. Liu Huyan de repente interrompeu suas palavras, abriu a porta suavemente e disse, vamos descer. Os dois caminhavam lado a lado nas montanhas escuras. A luz pálida da lua era suficiente apenas para iluminá-los. Uma hora depois, finalmente chegamos ao túmulo. Levei a urna de cinzas para o túmulo. Então peguei o isqueiro emprestado de Liu Huyan, acendi o incenso que havia comprado e me ajoelhei em frente ao túmulo, batendo a cabeça no chão 3 vezes. Mãe, seu filho é desobediente. Hoje vou perturbar sua paz, mas há algumas coisas que devo fazer. Pelo seu pai, e por mais inocentes, Xiaoyu colocou a mão no meu ombro. Senhor Pei, sua mãe certamente o entenderia. Eu murmurei roucamente. Além disso, não há nada. Xiaoyu olhou para mim hesitante. Senhor Pei, olhei para ele, eu mesmo vou ver. Ele balançou a cabeça em desacordo. Nós vamos, afinal, é sua mãe. Não precisa, olhei para ele com firmeza, sem hesitar. Eu quero saber se meu pai é preto ou branco. Xiaoyu não foi mais. Suspirando, caminhei para o lado, a fria urna crematória queimava na palma da minha mão, e eu cerrei os dentes e abri a tampa. Mas não havia cinzas dentro, meu corpo estremeceu violentamente, quase caí do monte de terra. Liu Huyan me segurou, ele abaixou a cabeça para olhar os rolos de notas vermelhas na urna e ficou em silêncio. Mas eu entendi, mordi meus lábios, segurando a última esperança. É só dinheiro, não pode significar nada, certo? Liu Huyan estendeu a mão e pegou um rolo de notas. Puxou uma nota e iluminou com a lanterna do celular. Os traficantes de drogas da cidade de Beijing davam dinheiro em espécie após a transação. Para evitar que as pessoas fugissem com o dinheiro, eles adulteravam as notas. Esses arranhões aqui são as marcas deles. Olhando para cima, a ponta do dedo dele estava exatamente sobre um arranhão que ele fez. Eu congelei no lugar, o frio subiu dos meus pés para todo o meu corpo. Toquei o amuleto da paz no meu peito. Finalmente entendi o que minha mãe quis dizer com que eu podia escolher. Um momento depois, retirei o amuleto da paz. O nó acima estava muito apertado, não consegui desatar mesmo depois de algumas tentativas. Liu Huyan suspirou. Deixe comigo. Não. Meus dentes rangiam, o ar frio agitava meus pulmões. Eu consigo. Esse foi o último caminho que minha mãe me deixou. A corda do amuleto da paz finalmente foi desatada e uma placa de identificação fria caiu na palma da minha mão. A luz clara da lua iluminou os números acima. Dino, 95.847. Então, é minha mãe. As lágrimas nos meus olhos não conseguiam mais ser controladas. O mundo inteiro girava. Eu só sentia que estava vivendo no mundo de Truman, a amada que finalmente conquistei. Só se aproximou de mim por causa da missão. Meu pai, que eu sempre acreditei que não cometeria crimes, era realmente um notório chefão do tráfico de drogas.
E aquela mãe, que meu pai disse que era mentalmente instável e se suicidou, era na verdade uma agente secreta infiltrada há muitos anos. Liu Huyan levantou a mão, eu instintivamente recuei, abaixando a cabeça para que ela não visse minha fragilidade. Eu disse, não vou encobrir meu pai, julguem como deve ser julgado. Eu aceito tudo, só, é pena de morte? Posso vê-lo uma última vez? Eu quero perguntar a ele. O que é verdade e o que é falso? A voz ainda revelou um leve nó na garganta no final. Liu Huyan disse solenemente, pode, mas se o criminoso se recusar a se encontrar. Eu pausei e me curvei profundamente para ele. Obrigado. No caminho de volta, ninguém falou. Eu fiquei de olhos fechados, dormindo. Quando a luz da manhã raiou, finalmente voltei para Beijing, mas parecia que tinha se passado uma vida inteira. Arrastando os pés, caminhei lentamente para o corredor. Neste momento, uma mão grande cobriu minha boca. Uma dor aguda e fria veio das minhas costas. Não se mova se não quiser morrer. Ele me levou escada acima, passo a passo, abriu a porta de casa e as luzes se acenderam. Ele amarrou minhas mãos e pés, abaixou a voz e se escondeu no canto da janela, olhando para baixo. De repente, a porta tocou. Seus olhos de repente ficaram frios e ele colocou a faca no meu pescoço novamente. Quem é? Eu disse com a voz rouca. Quem é? Eu cerrei os dentes. Suor fino brotou em minha testa. Sou eu, Liu Huyan. A voz veio de fora. Você esqueceu suas coisas no carro. O bandido franziu a testa e sussurrou no meu ouvido. Não abra a porta. Eu balancei a cabeça, fingindo não me importar, e disse. Deixe na porta, não quero te ver. Ele não disse nada. Meu coração estava acelerado, murmurando constantemente, não vá embora. Não vá embora. Mas depois de um breve silêncio, a resposta para mim foi uma frase. Ok. E passos ficando cada vez mais distantes. Quando o bandido sorriu presunçosamente. Então veio um golpe de karatê. Eu fui nocauteado no chão. Não sei quanto tempo se passou. Eu acordei da escuridão. Estava estranhamente frio ao redor, e havia um cheiro de formalina. Acontece que era o necrotério do hospital. O bandido vestia um jaleco branco e disse friamente. Ainda bem que agi rápido, senão seu pai realmente teria me vendido. Mas, agora está tudo bem. Ele se suicidou. O quê? Minhas pupilas dilataram-se de repente. Não, você está mentindo para mim. Ele está seguro na detenção. Sempre há um jeito. Assim como agora, vou te matar na frente da polícia. Eu pausei, lutando desesperadamente e gritando por socorro. Ele olhou para mim com interesse. Inclinou a cabeça. O isolamento acústico do necrotério é melhor que o seu. Mas... Ele sorriu cruel e maldosamente. Você deveria estar feliz. Seu pai morreu. Só assim você pode viver. Depois de dizer isso, ele enfiou um pano na minha boca. Me sequestrou e me levou para fora. O caminho estava livre até chegarmos do lado de fora do quarto do hospital. Ele parou. 2 policiais estavam de guarda do lado de fora. Ele foi até lá. De repente, houve uma explosão no andar de baixo. Os policiais imediatamente sacaram suas armas e correram para o andar de baixo. E eu fui arrastado para o quarto do hospital. Ele tirou uma seringa do bolso, balançou-a e sorriu. Comer carne de porco rosa de Agaoka é como se eu estivesse te dando dinheiro para o seu funeral. Uma solução azul, brilhando com a luz da minha cidade natal. Eu lutei violentamente de novo, mas ele me chutou para longe. Minha garganta não conseguia conter meus sentimentos. Eu gritei desesperadamente com os olhos arregalados. Não! Não! Ele não se comoveu e estendeu a mão para abrir a colcha. Em desordem no lugar, finos fios na veia. Uma dor fria e aguda. Me fez tremer. Me deixe ir ou, caso contrário, esta droga. Ele não viverá mais de 1 minuto. Meus cílios tremeram. Olhei para Liu Huyan com um desespero indescritível. Eu não quero morrer. Não quero morrer desta forma. Liu Huyan permaneceu impassível, segurando a arma firmemente. Repito mais uma vez, largue a arma. De repente, senti uma dor aguda no coração. Talvez, como filho de um traficante, eu mereça morrer por causa das drogas. Se ele não me deixar ir, ele também não vai querer viver. A agulha perfura cruelmente. A pontada engasgada expressou meu rosto instantaneamente empalidecendo um pouco mais. Justamente nesse momento, Liu Huyan de repente soltou a arma e disse friamente. Ele é um refém, não vale a pena morrer. É melhor me trocar. O bandido riu. Você me acha burro? Tantas pessoas estão apontando armas para mim. Eu me atrevo a soltar? Um brilho de astúcia quase imperceptível brilhou nos olhos de Liu Huyan.
Ele levantou a mão e fez um gesto, e os policiais atrás dele se entreolharam. Capitão Liu. Esta é uma ordem. O policial olhou para ele com ódio e saiu lentamente da porta. Liu Huyan se virou e fechou a porta, levantando as mãos. Agora você pode ficar tranquilo, certo? O bandido olhou para mim, e Liu Huyan disse solenemente, eu sou o mais jovem de Beijing. Capitão do esquadrão de narcóticos, é melhor do que sua promessa anterior. A oportunidade é única. Podemos trocar, mas você deve dar 2 tiros nas suas pernas primeiro. Se você fizer, eu troco. O bandido finalmente tomou uma decisão e olhou para Liu Huyan com crueldade. Não, eu gritei inconscientemente, cortando uma linha de sangue em seu pescoço. Eu não aguentei e soltei um gemido de dor. Ok, Liu Huyan respondeu imediatamente. Seus olhos ficaram ainda mais frios. Contanto que você não o machuque, eu posso. Depois de falar, ele pegou a arma do chão e, sem piscar, apontou para suas 2 pernas. Foram 2 tiros. O enorme som do tiro ecoou no quarto. Me deixou tonto por um momento. O uniforme azul marinho da polícia estava encharcado de sangue. Ele me olhou profundamente e disse roucamente, já está bom. O bandido me chutou para longe. Eu bati fortemente na grade da cama e não consegui me levantar por um bom tempo. Com os olhos vermelhos, olhei para o bandido caminhando em direção a Liu Huyan, gritando o máximo que podia. Liu Huyan! O olhar de Liu Huyan passou pelo corpo do bandido. Nossos olhos se encontraram, mas vi um leve sorriso em seus olhos. Como se dissesse, que bom que você está bem. O bandido se abaixou para pegar a arma e encostou na têmpora de Liu Huyan, abriu a porta. No segundo seguinte, o criminoso congelou no lugar, a bala passou pelo pescoço de Liu Huyan, e a arma atingiu a traqueia do criminoso. Ele emitiu um som rouco, usando suas últimas forças para puxar o gatilho. A arma estalou vazia, mas nenhuma bala foi disparada. Liu Huyan caiu pesadamente para trás, eu me joguei para pegá-la. O sangue quente não parava de sair. O vermelho escuro obscureceu toda a minha visão. Liu Huyan, Liu Huyan. Eu chamei seu nome em pânico. Ela olhou para mim sem forças. Não chore. Ela não conseguiu dizer as últimas palavras. Seus longos cílios tremeram. Ela fechou os olhos em meus braços. A artéria femoral foi perfurada, causando grande perda de sangue contínua. Já apresenta sinais de choque. É um tipo sanguíneo RH negativo raro, e o banco de sangue está em estado crítico. A família? Onde está a família? Os médicos e policiais que vieram para o resgate se aglomeravam. Eu tentei desesperadamente acompanhar, mas fui empurrado para a periferia da multidão, incapaz de ver sequer uma parte dela. Quando finalmente consegui chegar à frente, a luz da sala de cirurgia já estava acesa. Xia Yu, que recebeu o aviso e correu para lá. Acabará de assinar seu nome, e o olhar que me lançou era de um desgosto indescritível. Senhor Pei, o que você está fazendo aqui? Aqui é tudo polícia. Meu coração foi instantaneamente apunhalado, eu apertei minha palma e murmurei. Liu Huyan se machucou para me salvar, eu vou esperar por ela aqui. Xia Yu disse sem rodeios. Eu sou o noivo dela. E você é o quê? Eu nunca ouvi falar. Que policiais precisam da preocupação de parentes de suspeitos criminosos? Para a reputação dela, por favor, vá embora. Seus belos olhos estavam cheios de indiferença. Eu levantei a cabeça e olhei. Os outros policiais eram todos assim também. Eles não podem deixar de se irritar comigo. Ok, entendi. Eu me apoiei na parede e recuei. Quando ela melhorar, eu volto. 3 dias inteiros. Eu não saí do hospital. O sangue em minhas roupas ficou preto, até que finalmente esperei por Liu Huyan ser transferida da UTI para um quarto normal, e com o consentimento de Liu Huyan, fui escoltado por 2 policiais. Para o quarto dela, ela olhou para mim sem expressão. Você precisa de algo? Liu Huyan. Eu olhei para sua perna cheia de bandagens com o coração doendo. Doía ou não, apenas para dizer isso, Liu Huyan virou a cabeça. Você pode ir. Eu não consigo pensar em mais nada. Liu Huyan falou. Liu Huyan, eu vim para te perguntar sobre aquele dia. O que você queria dizer no final? Essa pergunta tem girado na minha cabeça por 3 dias. Não parece tão implacável como ela mostrou. Caso contrário, como ela teria medo de me deixar triste em um momento tão perigoso? Liu Huyan franziu a testa, como se não se lembrasse. Respirei fundo e repeti. Você disse. Não chore. Você vai. Ela hesitou. Após um breve silêncio, ela disse casualmente, muito irritante. O quê? Eu nunca esperaria que ela dissesse isso. Não,
Você está mentindo para mim de novo. Claramente você está com medo de que eu me preocupe. Você ainda se importa comigo. Caso contrário, como você poderia se machucar tanto? Seus dedos inconscientemente acariciaram, um traço de emoção complexa brilhou em seus olhos, e então... Ela retomou sua expressão silenciosa. Acho que você está enganado sobre uma coisa. Eu não fiz isso por você. Mas como policial, quando a segurança da vida de um cidadão está ameaçada, tenho o dever de agir rapidamente. Para protegê-lo. Mesmo que não seja você, mas outra pessoa. Eu faria o mesmo. Aquele coração que acabou de emergir foi esmagado na escuridão sem limites por suas poucas palavras. A janela refletia meu rosto pálido e abatido. Abaixei a cabeça para olhar para ela. Teimosamente não querendo acreditar. Liu Huyan, estou te perguntando pela última vez. Você realmente nunca se apaixonou por mim? Suas sobrancelhas se franziram. Olhou para mim impacientemente, prestes a falar, quando foi interrompida por um subordinado que entrou pela porta. Capitã Liu. Pei Jiangu confessou tudo depois de ver a reprodução da vigilância. Olhei para Liu Huyan incrédulo. Finalmente entendi tudo. Acontece que este era o plano dela. Ela usou meu consolo para estimular Pei Jiangu. E esse chamado consolo é mais como um aviso. Só ela pode me proteger agora. A conversa anterior se tornou uma piada completa, mas eu nem tenho o direito de culpá-la. A sensação de ser usado novamente é como uma agulha de costura. Agulha perfurando o couro. Linha fluindo pelos ossos. Liu Huyan apertou as mãos com força. As pontas dos dedos estavam brancas. Ela me olhou fixamente fingindo ser tolo e sussurrou. Ainda precisa de uma resposta? Não precisa. Devolva a aliança de casamento. Seus cílios tremeram. Sua mão se levantou abruptamente e depois abaixou. Então ela disse levemente. Perdi. Desculpe. Meio mês depois. Eu soube por Xiaoyu que meu pai estava prestes a zarpar, então fui correndo à delegacia para solicitar uma intimação judicial. Irmão, você deixou cair uma coisa. Uma garota com um rabo de cavalo me parou. Seus olhos brilhavam. Cheia de vitalidade. Ela se curvou e me entregou o que eu tinha deixado cair. Eu olhei para baixo. Era a identificação do meu pai. Obrigado. Peço desculpas sinceramente. Apressei-me a pegar e entregar à polícia. Nesse momento, encontrei Xiaoyu. Ela olhou para a garotinha com um olhar complicado. Suspirou, aproximou-se e não sei o que disse. A garotinha de repente começou a chorar. Apressei-me para a frente, abracei-a e encarei Xiaoyu com raiva. Ela é apenas uma criança. Mesmo que sua família tenha cometido um crime, você deveria. Xiaoyu me interrompeu diretamente. Peiyu, o irmão dela é um policial de narcóticos. A respiração ficou presa. Eu estava parado ali, estupefato. Ela disse que todos eles são policiais de narcóticos. Há 11 anos, morreu no cumprimento do dever, deixando para trás ela, com 5 anos, e o irmão, com 12. E agora mesmo, seu irmão de 23 anos foi cruelmente assassinado por vingança de traficantes. Agora todo o registro familiar. Só resta ela. Me diga, como eu posso abrir a boca com tato? A garota chorando em meus braços se transformou em um ferro em brasa, queimando minha pele e carne. Meus 16 anos foram em uma ilha particular, o nascer do sol em Londres. Era querer comprar qualquer coisa e passar o cartão diretamente. E ela é um registro familiar solteiro, cada palavra e frase escrita com o sangue e as lágrimas de sua família. Eu costumava pensar que já tinha consciência suficiente dos perigos das drogas, mas agora percebo quão ingênuo era o passado. A realidade é ainda mais sangrenta e cruel do que o noticiado nas notícias. Num momento de transe, lembrei-me da minha mãe. Mais sangrento e cruel do que o reportado nas notícias. Em um momento de transe, eu me lembrei da minha mãe. Alguns policiais que conheceram minha mãe disseram que ela também era de uma família de policiais e reabriu o número de identificação de seu avô. Desde que entrou para a polícia, resolveu mais de 10 casos de drogas. O caso que Pei viu foi sua última missão secreta. Ela disse que depois queria ir para a retaguarda e se casar com seu amigo de infância, mas o fim foi. Ela foi presa e teve um filho, assistindo impotente seus compatriotas serem mortos, sem ter a quem pedir ajuda. Meu coração escorregava constantemente para a escuridão. Atordoado, soltei a jovem e fiz uma profunda reverência a ela. Sinto muito. Seus olhos estavam vermelhos enquanto olhava para mim, com um silêncio mortal em seus olhos. Essas 3 palavras são muito leves, tão leves que são completamente incapazes de compensar o abismo entre a vida e a morte. Só há uma maneira. Apertei firmemente o amuleto da paz, virei-me e saí da delegacia,
voltando para casa. Em silêncio, comecei a fazer as malas, mas as memórias me engoliram ruidosamente. Liu Huyan costumava dizer: o amor não é a coisa mais importante na vida. Sempre que ouvia isso, ficava muito infeliz por muito tempo. Repetidamente dizia ela: mas para mim, amar você é a coisa mais importante. E agora, olhando para a chuva fraca lá fora, puxei os cantos da minha boca. O choro da mulher, os olhos da jovem, a agente secreta assassinada. A mãe que trocou a libertação pela morte, tantas vidas pesando no coração, meu amor por ela. Na verdade, é a coisa menos importante a ser mencionada. Muito tempo depois, percebi que meu celular estava sem bateria e desligado. Depois de conectar o cabo de carregamento, havia mais de 10 chamadas perdidas da delegacia. A porta foi batida. Senhor Pei, a voz ansiosa de Liu Huyan veio de fora da porta. Eu estava sentado no chão frio. Olhei para a porta sem expressão, sem dizer uma palavra. O tom de Liu Huyan tornou-se ainda mais urgente. Abra a porta, Senhor Pei, não faça nada estúpido. Este assunto. Interrompi-a com a voz rouca. Oficial Liu. Você está certa, não entre em contato comigo novamente no futuro. A respiração apressada do lado de fora da porta parou abruptamente. Com o passar do tempo, acalmou-se lentamente. Alguns minutos depois, ouvi sua voz silenciosa. Só estou aqui para te avisar, o caso de Pei Jiangu envolve segredos de Estado, você não pode comparecer ao tribunal. Meu coração parou de bater. Muito tempo depois, consegui espremer uma frase da minha garganta com dificuldade. Obrigado por me avisar. Meu pai foi condenado à morte e será executado em uma semana. Solicitei uma visita final, mas esperei, só para esperar que não solicitasse. A razão é que meu pai se recusou a visitar. Como isso é possível? Corri para a delegacia sem pensar. Mas fui atropelado por uma scooter que passava. A dor misturada com sangue se espalhou por todo o meu corpo. O perpetrador também ficou assustado. Ele rapidamente quis me levar ao hospital. Não precisa. Levantei-me mancando. Estou bem. Se eu demorar, realmente não verei meu pai pela última vez. Arrastei minha perna ferida para a delegacia e agarrei a pessoa à minha frente e implorei: sou filho de Pei Jiangu. Ele vai ser fuzilado. Por favor, me deixe vê-lo pela última vez. Inesperadamente, era Liu Huyan. Peiyu, o que aconteceu com você? Aguentei a dor e cerrei os dentes e disse: estou bem. Estou aqui para ver meu pai pela última vez, policial Liu Huyan. Eu imploro que você me ajude. Só para vê-lo uma vez, mesmo que não digamos uma palavra. Eu te imploro, me ajude. Não. Liu Huyan agarrou meu braço. Você tem que ir ao hospital para cuidar da sua ferida. Com os olhos vermelhos, me libertei. Ele apoiou minha mão e se ajoelhou. Liu Huyan, eu te imploro, eu realmente quero ver meu pai pela última vez. Eu sei que ele é uma pessoa má, mas ainda não consigo ser cruel. Não. A resposta para mim foi a visita pessoal de Liu Huyan. Ela me trouxe as cinzas e roupas funerárias. Eu não disse nada. Depois de expulsá-la friamente, abri as roupas funerárias tremendo. Havia apenas algumas palavras curtas em meu coração. Sinto muito, filho. Eu prejudiquei você e sua mãe. Viva bem. A assinatura é meu aniversário. 26 de junho. Parecia ser o último presente de aniversário que ele me deu. Eu estava segurando as roupas funerárias, o vento passando constantemente pelo meu corpo, toda a temperatura sendo levada. Pai, mãe, cambaleei e caí no chão, tocando as cinzas frias. Mas na visão turva, havia apenas 2 urnas frias de cinzas. Para o resto da minha vida, estou destinado a viver em meio ao vento e à chuva. Devolverei as cinzas da minha mãe ao meu tio e levarei as cinzas do meu pai. Embarquei na estrada para Liu Township, deixando o engarrafamento em Shidun. Olhei para fora da janela sem expressão. Por coincidência, cruzei olhares com Liu Huyan no carro de casamento. Ela usava um vestido de noiva branco simples, com uma flor de presente no peito, radiante. Não havia a menor onda nos meus olhos. Virei a cabeça e meu celular vibrou. Um número familiar enviou uma mensagem. Peiyu, para onde você está indo? Eu pressionei levemente a tela, um lugar onde você não pode me encontrar. Liu Huyan viu minha mensagem e disse significativamente: Peiyu, você e eu sabemos. Todos os traficantes de drogas traficam por dinheiro. Mesmo que seus familiares não saibam o que ele fez. Eles ainda são beneficiários. Sem mencionar que seu sangue é sujo desde o início. Como pode ser lavado de branco? Ele não mencionou uma palavra sobre mim, mas cada frase tinha um significado.
A palma da mão de Liu Huyan apertou repentinamente, diretamente com força até ficar branca. O carro de casamento parou lentamente na entrada do hotel. Ela saiu do carro diretamente e saiu em grandes passos. A alegre marcha nupcial ecoou no auditório. Liu Huyan estava nos bastidores. A tela do celular acendeu e apagou. Uma leve ansiedade sempre a assombrava. Após uma breve hesitação, ela ligou decisivamente para Peiyu, mas ouviu apenas uma mulher fria. O número que você discou está vago. A policial estava prestes a discar novamente. Peiyu a colocou na lista negra. Seu dedo parou bruscamente e ela imediatamente abriu a rede interna de segurança pública e preencheu Peiyu no campo de nome. Mas quando ela estava prestes a clicar em iniciar, uma voz hesitante veio do microfone. Agora. Por favor, convidem a metade mais importante da vida do noivo para o palco. Ela ficou confusa e pensou. Guardou o celular, respirou fundo e caminhou em direção ao lugar iluminado pelos holofotes. Liu Huyan está esperando por ele.